Foi eu falar no papel de pão e no blockchain para isso aqui cair, não é? Bom, retomando a nossa aula, como eu lhes disse, o papel de pão guardado no blockchain será mais seguro do que um documento notarial guardado nos moldes atuais. Isso não quer dizer que o notário não deve existir e deva ser substituído pelo padeiro. Doutora Bernadette, como vai? Bom, em rigor, portanto, e assim eu disse, este grande pensador aqui da América do Sul, argentino Álvaro Calderón, filho de um outro grandioso pensador, que foi Rubem Calderón Butcher, versando a função do magistério da autoridade, a virtude intelectual mais própria da autoridade é, portanto, a sabedoria. Por que a sabedoria? Porque a sabedoria é a virtude intelectual que considera as causas mais altas, altíssimas causas, razões superiores de todas as coisas. Essa é a sabedoria. Considere-se tanto no plano profano a sabedoria, se nós pensarmos em Platão, Aristóteles e próprio Sócrates, sabedoria profana, ou em sentido próprio de sabedoria, que supõe um conhecimento da primeira causa de todas as coisas, que é Deus. Dada, portanto, a superioridade na metafísica da teologia. Muito bem. Em todo caso, é a sabedoria. Seja nesse grau superior teológico, seja no grau meramente metafísico profano. A essa ciência do bem comum deve corresponder o agir e o fazer notariais, confirmando-se assim, de maneira corrente e indeclinável, a aptidão do notário. Ou seja, o notário tem que ter aptidão. Não basta a vocação de ser notário, ele precisa ter aptidão. Você presta o concurso, passa, é notário, tem grande vocação, e depois abandona tudo, vai pescar, vai viajar, deixa o cartório de qualquer forma, não estuda, é preciso dar continuidade a essa aptidão. Ou seja, aptidão, que é idoneidade moral e competência profissional. O que lhe reclama, honesta dedicação à observância de seus deveres. Esse é o extrato propício à função de justificação. Aí que está, quando o notário exerce com aptidão, ou seja, com idoneidade moral e com competência profissional as suas funções, ele cumpre a função de justificação ou legitimação. Está legitimado por exercício. Vou fazer uma distinção já. Com que a autoridade não apenas tem o saber especulativo do bem comum, saber teórico, ele sabe teoricamente o que é o bem comum, mas dá um testemunho prático. Já agora, mediante a virtude da prudência, como veremos. Dá um testemunho prático da efetiva busca da consecução desse bem. Ele sabe qual é o bem comum, percebe quais são as leis do bem comum, mas praticamente, por meio da prudência, que é o hábito que nos faz considerar o que aqui e agora é exigível, ele cumpre, observa o necessário para a consecução do bem comum. E fala-se em justificação, porque com esses modi agiendi e faciendi, ou seja, modos de agir e de fazer, o notário legitima ou justifica seu exercício profissional. Então, vamos lá fazer duas distinções, explicar aqui, novamente. O bem comum é apreensível teoricamente, especulativamente. Sei que devo fazer o bem, sei que algumas coisas vão ao detrimento do bem da comunidade, então, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo bem caricatural, bem simples. Pai de família recebe o seu salário e deve alimentar a família, mas no caminho de casa resolve entrar em um local qualquer, que tem uma maquininha dessa de apostas, e joga todo o dinheiro do mês nessa maquininha e perde tudo. Não é possível que ele não tenha consciência de que isso ofenda o bem comum. Ele tem perfeita consciência do bem comum. O bem comum é que exige, ou seja, o bem da comunidade, daquela comunidade. Portanto, essa comunidade tem o seu próprio bem comum. Esses bens comuns são sobrepostos, desde a família até chegar à comunidade maior. Ele tem isso especulativamente, ele sabe o que deve fazer, mas acaba agindo mal. Ou seja, aí o que falta é a prudência, ou seja, sabe o que deve fazer, mas no momento de agir escolhe mal. Age mal.
Essa é a primeira distinção. Por outro lado, é preciso distinguir aqui entre legitimidade originária e legitimidade de exercício. Alguém pode ter legitimidade originária. Por sua origem, é legítimo. Mas pode perder essa legitimidade de origem por um mau exercício. Eu vou contar aqui um episódio pitoresco da minha própria carreira. Estando eu em um tribunal de alçada de São Paulo, verifiquei que o presidente dessa corte, pese embora se tratasse de um de meus melhores amigos, é preciso que se diga, e um homem de uma alma nobilíssima, extraordinário. Eu só tenho palavras para elogiá-lo como pessoa. Mas descobri que ele, num atitude de natureza política, decidiu pedir a extinção dos tribunais de alçada, que de fato veio ocorrer no bojo da deplorável emenda constitucional número 45 de 2004. Muito bem. Assim que ele se pronunciou como autoridade, presidente do tribunal, pela falência da corte, pela extinção da corte, eu declarei que havia sede vacante no tribunal. Eu volto a dizer, amicíssimo, mas não podia concordar. Ou seja, o presidente de um tribunal não pode pedir a extinção do próprio tribunal. Então, ele disse, olha, já não é mais, a sede está vacante. Ou seja, ele tinha legitimidade de origem porque foi eleito adequadamente, segundo os modos regulares de eleição de um presidente de tribunal. Mas perdeu a legitimidade do seu cargo por exercitá-lo contrariando o interesse fundamental da comunidade. Não é qualquer contrariedade ao interesse da comunidade. Esse é um outro tema para assim dizer, para usar português, para mais de metro, que significa examinar o tema da teoria da resistência, o direito e a revolução. Quando é possível a resistência e o direito e a revolução. Mas, enfim, o que temos de distinguir é a legitimidade de origem e a legitimidade de exercício. A esse propósito, há um episódio que eu já mencionei lá nas aulas do registro sobre registros, que é o chamado caso da velhinha de Siracusa. A gente dizer aqui novamente, agora estou trazendo água para o meu moinho, né? Louvando a experiência dos velhos. Em Siracusa, o tirano Dionísio estava fazendo algumas barbaridades lá. E a cidade se reuniu e resolveu que ia depor o tirano. Mas alguém disse, olha, engraçado, a velhinha, era a pessoa mais velha da cidade, está neste momento na igreja rezando pela longa vida do tirano. Que coisa estranha. Vamos verificar o que é. Foram lá procurar a velhinha, ouvi a palavra dela, disse, olha, por que a senhora, todo mundo está querendo derrubar esse tirano e a senhora está rezando pela longa vida dele? Disse, é porque eu conheci o avô e o pai dele. O que ela queria dizer com isso? Cada um que vinha era pior do que o que havia saído. Então, nós temos, esse é o tema interessantíssimo que envolve toda a articulação acerca da perda da legitimidade de exercício, do direito de resistência e do direito de deposição do tirano. Chama direito de revolução. A expressão revolução aí não é das mais felizes, mas enfim, direito de deposição do tirano. Notem que, a propósito de assuntos aqui, falo disso academicamente, sem tomar posição de natureza política. Nós tivemos 2 episódios recentes na história do Brasil acerca desse tema. O impeachment da presidente da República anterior, que foi um exercício institucional de um direito de deposição, por apontado, a palavra tirania aqui é bastante ampla, por apontado desvio do poder e perda da legitimidade de exercício. Mas um exemplo, meramente retórico, porque antes mesmo do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ter assumido o cargo, já havia na rua aí, provocada por discursos partidários, chamada resistência. A resistência só pode haver se não houver legitimidade de origem, e parece que a legitimidade de origem não se pode pôr em dúvida, uma eleição com 55.205.640 votos, uma eleição com uma maioria bastante confortável,
de acordo com os métodos democráticos previstos na Constituição Federal de 1988. Portanto, legitimidade de origem não se pode contestar. Ora, haveria legitimidade de exercício, mas como resistir à legitimidade, ou seja, resistir ao exercício, esse exercício não começara. Então, aí se vê que era puramente retórica vazia falar em resistência. E é por isso que o assunto ficou mais ou menos estagnado, e agora alguns vão resistir na Europa, não é? Eu, contrariando as minhas expectativas de que iriam resistir em Cuba, na Venezuela ou na Coreia do Norte, vão resistir em países europeus, que são exatamente aqueles que estão entre os criticados por esse grupo dos neorresistentes, por serem países vinculados ao chamado capitalismo opressor, na linguagem que eles próprios utilizam. Bom, mas deixemos isso, que é de natureza política, embora aqui tratado academicamente, quero deixar claro, não tomo aqui posição de natureza partidária em hipótese alguma. Por fim, observando seus deveres de governo ou regência notarial, que é a terceira função, o bom notário ordena as práticas, escolhe e vigia adequadamente seus colaboradores, premia as boas práticas, retifica os que erram e reprime os erros. Agora, essa função de regência, função de governo, é muito interessante, porque é ela que, efetivamente, em alguns casos, concretiza a função magisterial. Eu disse há pouco aos senhores, pode haver alguém que tenha uma boa função magisterial, ou seja, queira uma boa concepção da função magisterial, queira estimular a prática do bem, queira estimular a busca da verdade, se dedique, ou seja, queira aprimorar o seu próprio serviço e tenha ele próprio idoneidade moral, salvo num ponto, e que acaba afetando outros pontos. As virtudes, na verdade, são como os dedos das mãos. Ou seja, se perde uma das virtudes, os demais dedos sofrem os reflexos dessa perda. Chama solidariedade, portanto, das virtudes. Mas se o notário não governar ou não reger como deve, se ele não ordenar as práticas, concretamente, se ele não escolher e vigiar adequadamente seus colaboradores, ou seja, ele estima a verdade, estima o bem, mas na hora de contratar alguém, o faz por nepotismo, o faz de qualquer forma por alguém que não está capacitado, ou seja, não rege adequadamente o organismo que tem que reger. Se ele não premia as boas práticas, se ele não retifica os que erram, hoje em dia a correção tem sido tratada de maneira quase sempre odienta. Hoje eu fiquei muito feliz, não vou mencionar o nome da pessoa, para não trair aqui uma situação pessoal, que pareceu-me que devia corrigir um equívoco de determinada pessoa e fiz a observação, e depois até pedi desculpa, porque não sei se tinha eu o direito de intervir para fazer essa correção. Eu estimo bastante a pessoa, tenho apreço por ela, quis fazer essa correção. E a pessoa reagiu muito bem, disse, não, eu quero que me diga mesmo, que eventualmente deva ser objeto de uma eventual retificação minha, etc. Porque hoje em dia, quando se critica alguém, alguns falam que não é possível sequer corrigir as crianças sob pena de gerar, eu não sei desde quando surgiu isso, mas gerar monstros futuros, etc. E reprimir os erros. Reprimir os erros. Ou seja, em vez de uma autoridade laxa, ou seja, que deixa fazer qualquer coisa. Então, são três funções que se complementam entre si. Às vezes não é fácil separar o que é de um, o que é de outro, mas penso que com os exemplos as coisas ficam mais ou menos claras. Muito bem. A legitimidade de origem do ofício notarial, isso eu aproveito para esclarecer o meu pensamento acerca disso, porque em uma determinada situação causou estupor que eu tivesse feito uma certa ressalva não a legitimidade dos concursos públicos, mas a absoluteza dos concursos públicos para os notários e registradores. A legitimidade de origem
corresponde aos vários possíveis meios de acesso ao ofício notarial, tal como os deve escolher e impor em cada sociedade a prudência do legislador. Quando se vai, por exemplo, nas etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, coisa maravilhosa que devem procurar ler, lá se encontra que ele diz que as leis devem ser adaptadas aos costumes, aos locais, à história de cada povo, às circunstâncias geográficas, muitas vezes, de cada povo. Lembremos-nos, por exemplo, que no áureo período político da Grécia, magistrados eram sorteados. E o sorteio, para saber quem ia ser magistrado. Então, o concurso público de provas, ou de provas de títulos, ou só de títulos, parece bem nos tempos atuais do Brasil. Parece bem. Talvez seja efetivamente o preferível. Talvez. Mas é preciso que nós consideremos não só a possibilidade de admitir como legítimo, desde que esteja previsto em lei, a sucessão, o sorteio, como acabo de mencionar. Primeiro porque guardemos de imaginar que um concurso não é só para notário, para legislador, mas para juiz, para promotor, qualquer coisa que seja, que um concurso seja o bastante para beatificar o aprovado. Ou seja, ele é aprovado no concurso já está automaticamente considerado como dotado de idoneidade moral, competência profissional, exercerá bem a função de regência, etc. Vamos guardar. Eu tenho publicamente dito isso e posso dizê-lo aqui novamente. Conheço e conheci grandes notários, grandes registradores. Conheço e conheci notários não tão grandes e registradores não tão grandes. Entre uns e outros, encontrei tanto concursados quanto aqueles que fizeram a sua nomeação por meio de sucessão nos cartórios. Ou seja, em português, claro, há tão bons notários que vêm de concurso público quanto que vêm de sucessão nos cartórios. Como há, lamentavelmente, notários não tão bons que podem provir de aprovação em concurso público ou de sucessão. Isso não tem absolutamente nada a ver. O que talvez seja a vantagem do concurso público, preciso considerar, é exatamente o outro lado, ou seja, é o Estado, suposta, evidentemente, a probidade do certame, é o Estado escolher por um critério mais possível, objetivo, aqueles que são aprovados. Ou seja, é a vantagem de quem designa, a probidade de quem designa, a possibilidade de maior objetividade, inteiramente objetividade não há, mas não é possível. Mas a maior objetividade de quem designa, e não um favorecimento ou santificação do designado. Em contrapartida, esse é outro ponto, a sucessão tem a vantagem, frequentemente, de apanhar alguém que foi criado dentro do cartório. Ou seja, hoje nós enfrentamos o problema dos estranei, notariais e registrados, ou seja, gente que vem de fora. Em alguns casos, tem-se dúvida até de se alguma vez entrou em um cartório, mas passa no concurso. Até porque o concurso examina pouco sobre a própria função. Parece concurso de processo penal, direito administrativo da Nova Zelândia, etc. É assim que tem sido, até na magistratura também tem sido assim. Muito bem. A legitimidade de origem do ofício notarial traz consigo a autoritas, de que se abandeira o notário por herança de seus maiores. Fiquei de insistir muito nesse tema. Porque como autoridade, como autoritas, vem definida como um saber social, socialmente reconhecido, portanto, vem com o acréscimo do reconhecimento comunitário, reconhecimento pela sociedade, o que se passa, esse é o tema, para pensar muito bem, o que se passa é como se explica que o notário, recém-assumindo um cartório, suponha que seja alguém que seja um estrangeiro, né, que vem de fora, nunca esteve exercendo funções notariais,
Presta o concurso e no dia seguinte já deve dizer que ele tem autoridade, porque sem autoridade é difícil sustentar a existência do notário. Como é que ele tem essa autoridade? Bom, essa autoridade se dá por abandeiramento. Quer dizer, abandeirar-se. Ele recebe a herança de seus maiores. Seus maiores são aqueles que o antecederam, seus antepassados. Ou seja, como uma larga história notarial, não é? De séculos e séculos, produzindo seus frutos, e com grandes notários, grandes tabeliães ao largo dos séculos, eles são portadores de uma bandeira, quer dizer, de um legado, de uma herança, de um patrimônio. E isto, esse patrimônio moral e intelectual, é entregue àquele que assume a função notarial. Ele recebe essa bandeira. Por isso ele se abandeira dessa autoridade. Ele, por assim dizer, ele recebe por empréstimo uma sucessão que lhe é dada de maneira provisória. Vamos ver como o senhor se comporta daqui para frente. Mas, por enquanto, o senhor tem a bandeira dessa função. Em paralelo a essa legitimidade originária, eu já antecipei esse assunto, deve considerar-se a legitimidade do exercício notarial, que é resultante, sobremodo, das maneiras de agir e de fazer profissionais do notário. Já deixei dito isso. Essas maneiras ou modos podem tanto levar ao acréscimo da autoridade notarial, quanto a seu decréscimo. Isso é importante. Ou seja, suponhamos a hipótese, mera hipótese, de que um notário não cumpra adequadamente essas suas funções. Ou seja, não cumpra a função magisterial porque não tem estima pela verdade, não anima os seus colaboradores a que tenham estima pela verdade e que queiram praticar o bem, agir o bem, ou que, diversamente, ou em adição a isto, ele simplesmente desatenda a sua própria aptidão, ou seja, não estuda, não faz conta dos seus deveres profissionais, mesmo do ponto de vista ético, etc. Ou então, adota breviácio humanos, reconhece bem o que deve fazer, sabe muito bem o que tem que fazer, mas não faz. E se outros fazem errado, não toma providência. Relaxatio penae, ou seja, não aplica pena alguma, o mal convive com o bem e deixa que eles mesmos decidam o que vão fazer, eu não vou tomar providência alguma, não vou castigar ninguém. E o resultado não sabemos qual será. Bom, então, nesse caso, a autoridade decresce. E pode decrescer em determinados lugares até o limite de fazer com que essa autoridade desapareça. Isso apresenta uma importância local muito interessante. Não é um quadro, digamos, aritmético, mas é um quadro que você tem que pensar. Suponhamos uma cidade bastante pequena, e que lá um notário, o que Deus não queira ocorra, mas enfim, o notário não esteja à altura dos seus deveres, das suas funções. Muito bem. Perde, eventualmente, a chamada perda da delegação, aqui é secundário. O que ele perde, na verdade, primeiro é a autoridade, e em seguida ele perde a delegação. Perde a delegação. Ora, o notário que o segue vai ter um problema de déficit de abandeiramento. Ele recebe a bandeira, mas a comunidade está desconfiada de que os notários não têm mais o mesmo saber social. Para esse notário. Portanto, esse é o tema das entidades, das instituições. Quando alguém age mal, o resultado é o detrimento de toda a instituição. Quando alguém age bem, ao contrário, acrescenta para a instituição. Ora, pode dar-se, portanto, o caso de que o decréscimo de autoridade chegue a um ponto em que essa autoridade desapareça. E isso pode ocorrer não só individualmente, como mencionei, mas regionalmente, nacionalmente e universalmente. Pode mesmo, é claro que é mais difícil isso, pode mesmo universalmente decrescer a autoridade notarial ao ponto de que ela não justifique mais a sua existência, por falta de legitimidade de exercício. Portanto, é preciso muita cautela nisso. Em contrapartida, agir bem faz com que aumente o crédito a auctoritas da própria atividade. Se nós apanharmos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui com o desembargador Fábio Dallavec, que é meu querido amigo, com uma atuação sempre notável, sempre muito segura nas suas ponderada, muito temperado, cuidadoso. Só faz crescer a autoridade do Judiciário do Paraná. Bom, quanto mais proba a conduta do notário,
mais autoridade granjeia ele. Não só para si próprio, intenção, mas também para todo o notariado. Foi o que eu disse. O problema da participação, ser parte de um todo, é que quando esta parte deprime, de algum modo, a sua conduta, afeta ao todo. Em troca, quando essa parte produz um resultado muito favorável, favorece o todo. De maneira que a autoridade granjeia, para bem ou para mal, aquilo que é a sua própria conduta. De tal sorte que quanto mais proba, quanto mais honesta, quanto mais honrada, competente, cuidadosa a conduta do notário, melhor para todo o notariado e melhor também para a figura do notário. Um grande pensador e tabelião argentino, aliás, foi professor de introdução ao estudo do direito na Universidade Católica Santa Maria de los Buenos Aires, meu querido amigo Bernardino Monterrano, que é ainda tabelião em Buenos Aires, disse a propósito uma sentença muito gráfica que eu queria ler aqui para os senhores. Se há verdadeira idoneidade, a verdadeira idoneidade, é el hombre que prestigia al cargo, ou seja, é o homem que prestigia o cargo que ocupa, e não é o cargo que afama o homem, ou seja, não o cargo que dá fama ao homem. Colocando isso na linguagem do notário, se há uma verdadeira idoneidade notarial, ele, notário, é que prestigia o cargo de notário. Ele, como homem, é que prestigia o cargo de notário. E não é o cargo que lhe dá prestígio. Não é o fato de ter sido nomeado notário que lhe dará prestígio, mas sim o prestígio da sua própria atuação. Muito bem. Eu queria terminar a nossa aula de hoje, que acabou sendo um pouco mais longa. Eu peço desculpas aí. Acabei me empolgando um pouco com as explicações. Para recomendar àqueles que queiram um estudo aprofundado de questões intrincadas do ponto de vista da moral, a leitura de um tratado que ainda está sendo traduzido e publicado aos poucos, porque serão provavelmente 7 tomos, ou 7 volumes, desta obra. Deixa eu ver se está aqui. Um minutinho. Aqui está esse aqui é o tomo 2º desta obra, que é a Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Isso é muito interessante. Como eu disse, serão 7 tomos, e um dos tomos dedicado exatamente à casuística. E este mesmo 2º tomo que eu estou, nesse momento, a ler, trata realmente de maneira muito curiosa, muito precisa, curiosa, no sentido de que investiga caso a caso, de diferentes hipóteses. Nesse tomo relativo, sobretudo, além das virtudes teologais, do 1º ao 5º mandamento do Decálogo, melhor, ao 6º mandamento do Decálogo, e mais o 9º, porque o 9º está ligado ao 6º mandamento. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que deram-me essa satisfação e honra de se agremiarem aqui em torno das nossas palavras. Espero que efetivamente isso possa ser útil para cada um individualmente desenvolver as suas reflexões, suas meditações, etc., mas também para o bem do próprio notariado. Nós precisamos voltar à ideia de que os vínculos são importantes. Nós devemos amar os vínculos. E o vínculo com as instituições também deve ser amado. Nós perdemos o amor das leis, as leis se tornaram estranhas, perdemos o amor do Estado, o Estado se tornou, de algum modo, visto como um adversário, e estamos perdendo o amor das instituições que devem fazer parte da nossa vida comunitária. Eu, na expectativa, na esperança de que a futura doutora Maria Eduarda esteja também assistindo a esta nossa aulinha, cumprimento-a desde a distância daqui. Muito obrigado a todos e que Deus nos permita reunir na próxima semana.